Olá pessoal, boa noite! Mais uma live Minha História. E hoje uma live especial com o meu amigo Jonathan Radai. Vamos falar um pouco da sua história e da importância de se usar a fé, de se fazer uma aliança com Deus para que a gente possa construir uma história de sucesso. Jonathan já chegou aí. Vamos convidando o pessoal, meu querido, para participar dessa live sensacional. Está com a gente, aprendendo um pouco da nossa história, aprendendo um pouco da palavra. Importante. Muita gente aí nessa pandemia aí, lembrando de Deus. Tenho escutado muitos relatos de pessoas que passaram muitos perrengues aí com Covid, diz que por estar longe de Deus, talvez esteja sido acometido, né, dessa doença. Então a gente precisa fortalecer a nossa fé, precisa estar alinhado a Deus para poder vencer as batalhas da vida. Vamos lá, pessoal, vem com a gente. Convidando aqui o pessoal. Jonathan, 5 minutos a gente toca o pau. Bom, muita gente convidado, a galera já chegou aí. Minha tia Néa, prazer ter você aqui de novo. E aí, Dri, tudo certo? Boa noite. Quem mais já chegou aqui? Tá chegando o pessoal do nosso Jonathan, meu amigo Preto. Seja bem-vindo, querido. Saudades aí da galera. Vamos lá, 3 minutinhos, Jonathan, a gente começa. Jonathan Radai, treinador comportamental, pastor, teve como é que eu posso dizer, um instrumento de Deus importante na minha vida, no momento da minha vida. Estamos chegando, a galera chegando. Vamos lá. Live especialíssima hoje, hein? Especialíssima. Jonathan Radai contando da sua história. Esse é o homem de Deus mesmo, meu amigo. É um prazer estar com ele aqui nessa live. Bom, vou aqui já convidar meu amigo para a gente. Jonathan Radai. Aqui o som. Fala, meu amigo! E aí? E aí, moço? Tudo beleza? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo bem. Muito feliz aqui com essa live com você, né? Vamos falar da sua história, falar um pouco aí da importância da palavra de Deus na vida das pessoas. Tava falando agora que tenho escutado relatos de pessoas que têm passado perrengue aí com Covid, né? E fazem a seguinte reflexão: o quanto a gente percebeu que está afastado de Deus. É verdade. Não sei se Muita você tem gente mesmo. escutado isso aí.
Ah, com certeza. Jonathan, Quando. ah, É, pode falar. a gente tem visto muitos relatos, né? Um abraço aí para a Águida Becca Brand e a minha esposa, a pastora Leila, que tá aí também, Gabriela. Um abração para todo mundo, É, gente. Rapaz, deu um contratempo ali. Aí eu tive que correr para cá. Graças a Deus deu tudo certo pra gente chegar aqui a tempo. Rosângela Maria, beleza. um abraço. Pois é, eu tenho visto assim, Fábio, muitos relatos de pessoas que tiveram muitas experiências, né, em UTIs, em hospitais. Tem a Luciana Rocha Forte, ela está aqui nos assistindo, o sobrinho dela nasceu e ele ficou 24 dias sem poder ir no hospital, internado, porque teve um problema nos rins, né? O Gael Aham, nasceu. E assim, o médico dele, um dos médicos dele lá, era ateu, se considerava totalmente ateu. E aí ele teve Covid no período, tanto é que a criança ficou internada, porque ele é o único especialista no estado de Goiás que faz essa cirurgia, um catetezinho no rim da criança, bem novo ainda, né? Ou até dentro da barriga. aham. E nesse período lá, depois que ele retornou do Covid, ele melhorou, ficou 15 dias. Depois que ele retornou, ele contou para a vozinha, para a vovó do Gael, que é a Ilione, acho que daqui a pouquinho deve estar entrando aí também, que ele teve uma experiência com Deus lá. E ele falou que antes ele não acreditava, mas agora ele ia agradecer todos os dias. E eu falei, poxa vida, eu fiquei assim maravilhado, né? Porque quando a ciência não tem Aham. jeito, quando os recursos desse mundo acabam, você não tem para onde apelar. Nós vimos aí a UTI, tem gente que pode pagar 50 mil reais em uma UTI, mas não tem o dinheiro no mundo que paga uma UTI. A pessoa não tem para É, onde recorrer. Infelizmente, muitas pessoas elas só se voltam para Deus quando acabam todos os recursos. Tem gente que entra em desespero e fala: Ah, agora não aguento mais. Se tiver um Deus aí, fala comigo. Se tiver um Deus, se tiver. Então, e eu acho que o mundo está vivendo isso, né, Fábio? O mundo está é vivendo verdade. isso. Acabaram-se todas as Os possibilidades a não ser orar para recursos, Deus. é Um abraço, verdade. Fabrício. O pastor, pastor. É porque o pessoal tá falando aqui pastor, aí ficou. É Mas pastor, é pastor. É pastor porque também, pode ser também, é né? treinador, né? Ô, Jonathan, é o seguinte, antes de começar a gente falar sobre a sua história e sobre um pouco, né, da importância da palavra de Deus para se construir uma história mais na rocha, né, mais assertiva, com mais resultados, queria que você se apresentasse aí para o público que não te conhece, quem é você, o que você faz, onde você mora, e aí depois a gente dá sequência. Que ótimo. Bom, meu nome é Jonatas Radai, né? Jonatas Radai Lopes. Não é xingamento, é nome. Radai é nome. Algumas pessoas falam, mas isso é nome, apelido? É um nome bíblico, né? Eu venho de uma família evangélica, de uma família cristã. Meu avô, ele faleceu aos 89 anos, ano passado, 88, 89 anos, em janeiro de 2020. Então ele foi pastor, 38 anos, minha família é evangélica, e ele escolheu o nome dos filhos e o meu nome também. Jonatas é um amigo de Davi, né, filho do rei Saul, e Radai é o quinto irmão de Davi, é o quinto irmão do rei Davi. Aí minha avó queria Jonatas, meu avô queria Radai, e eu paguei o pato, ficou Jonatas Radai. Mas é bom porque só eu no Brasil tenho esse nome, né? É verdade. Uma pessoa. Então nós somos um país de 200 milhões de habitantes, de mais de 200 milhões de habitantes, e eu sou o único Jonatas Radai que existe. Eu sou muito privilegiado. Massa. Eu já fiz muita coisa, já trabalhei em muitas áreas na minha vida. A última vez que eu trabalhei secularmente, assim, diretamente, eu estava trabalhando com telecomunicações. Depois eu entrei num seminário de teologia, tive várias experiências. Eu relutei muito, o pessoal falava que eu ia ser pastor, eu falava, quero ser qualquer coisa nesse mundo, menos pastor, não quero mexer com isso. Eu sempre gostei de tocar, eu gravei um CD, nós gravamos um CD, uma turma de jovens em 2003, 2004, 2002, 2003, né?
entre 2002 e 2004. Eu gostava de tocar instrumento, eu já dei aula, eu sou musicista, dei aula de vários instrumentos durante algum tempo, uns 10 anos. E assim, eu sempre gostei, já compus, depois tem umas músicas lá no meu canal do YouTube. Até pouco tempo atrás eu componho muitas músicas, né? Mas aí a vida foi me direcionando, Deus foi me direcionando para o pastorado. Estou no pastorado, vai fazer 15 anos de tempo integral, embora a gente exerça algumas outras atividades, né? Terapia, e eu trabalhei em outras áreas também, mas fico mais no pastorado. Depois começou a questão de escrever, eu escrevi um livro em 2016. Deixa eu fazer um jabá aqui. Qual o seu nível de entrega? Esse livro aqui, ele fala um pouco sobre o fato de você se entregar verdadeiramente a Deus, fugindo um pouco do ativismo religioso, da religiosidade, Fábio, que tem distanciado tantas pessoas de Deus, né? Conforme a gente teve lá no treinamento, né, eu comecei... O pessoal só foi saber que eu era pastor lá no terceiro, quarto dia que eu estava lá, por causa que tinha aquele estigma, né? Cara, pastor, aí eu já tinha ganhado o coração de todo mundo. Já tinha ganhado o coração da galera toda, e não tinha jeito, nem ninguém ficar com aquele estigma assim, né? Nossa, o cara é pastor. Depois eu escrevi esse outro livro. E eu pensava que era brincadeira, viu? Quando eu falei que era pastor? Eu pensava que a galera tava brincando me chamando de pastor. Ah, era? Eu fico muito lisonjeado, né? Porque assim, uma vez eu estava no mercado, eu sempre brincando, tava brincando, aí um dia uma menina do mercado, eu sempre compro aqui, e eu tava lá brincando com ela, conversando, aí um dia ela falou pra mim, você é pastor? Eu falei, sou. Aí eu falei, isso é bom ou ruim? Ela falou, é bom. Eu falei, não, ela falou pra mim, não parece não. Eu falei, como assim não parece? Isso é bom ou ruim? Ela é bom. Eu falei, mas por que é bom? Porque você é legal. Aí eu na hora fiquei assim, eu falei, como assim? Mas as pastores é tão ilegal desse jeito. As pastores é tão chato desse jeito. Mas aí assim, não sei, parece que ficou um estigma, né? Nós herdamos isso muito do catolicismo, a questão do sacerdote, daquele suprassumo, daquele intocável. Infelizmente. Hoje nem mais a igreja católica vive isso, né? O padre aqui da cidade mesmo, ele anda de camisa e calça jeans, a gente conversa, anda e conversa. Tinha um que a gente tinha mais proximidade, né? Então, nem hoje eles têm mais isso. Mas aí herdou muito aquela coisa, o pastor, aquela coisa toda. Então, a gente procura viver esse evangelho desse jeito, e esse livro aqui fala disso. Depois eu lancei esse outro livro aqui sobre família, Manual de Vida para a Família Urgente. Tem um nomezinho urgente aqui, isso foi em 2019. Se isso era urgente em 2019 sobre família, imagine nos dias de hoje, onde a família precisa reaprender a ser família, né? Hoje mesmo eu tive 8 atendimentos. Eu atendo atendimento terapêutico. Vitória, um abraço. Tá a galera entrando aí. E aí, assim, eu faço atendimento, eu atendo pessoas e, assim, os problemas familiares decorrentes, principalmente desse lockdown, aqui tá tudo parado, a igreja está fechada, vai fechar o mundo inteiro, a nossa cidade, que é o nosso estado de Goiás. Eu moro próximo da capital, eu morei na capital há muito tempo, depois fui para o interior, uns 320 quilômetros da capital, fiquei lá 3 anos e meio, agora vai fazer 10 anos em julho, agora que nós estamos aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás, né? Nós moramos numa cidadezinha pequena chamada Cesarina, são poucos habitantes, mas o local da fábrica de cimento. Aqui na região tem 2 grandes fábricas de cimento, inclusive foi construída há um poucos tempo atrás a maior fábrica de cimento da América Latina, da Votorantim, aqui entre Cesarina e Idealina. Então a gente está nesse meio aqui do cimento, apesar que é caro do mesmo jeito. Massa, Jonathan. Bom, você deu uma prévia aí da sua história. Eu vou te fazer umas perguntas e aí você pode ir incrementando aí a sua história, como você já disse mais ou menos quando chegou a ser pastor, né? Eu estava tomando banho e aí veio uma pergunta assim interessante, Jonathan. Eu conversei com você lá na formação e aí você falou sobre essa questão de tirar um pouco mais a religiosidade, né, das pessoas.
que a Uhum. gente tem a gente vive num país onde as pessoas dizem crer muito em Deus, mas são muito religiosas, né? Ainda tem apego a santos, a esses deuses, né, de pau e pedra, vamos dizer assim. E Uhum. aí eu tenho observado que muitos pastores estão se apoiando em algumas metodologias da nossa área de desenvolvimento humano. Você mesmo foi fazer um treinamento de alto impacto, né? E você já até fez aí na sua cidade, né, uma imersão com os treinamentos que a gente aprendeu. E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouco como é esse cenário, como você vê esse cenário de pastores, de pessoas de Deus como você, tá migrando, trazendo essas metodologias para dentro da vida cristã. Ah, que ótimo. Ótima pergunta, Fábio. A grande questão eu gosto muito de falar. Esses dias todas os nossos sermões, né, as pregações que a gente faz, eu escrevo eles. Eu tenho um blog, né, blogspot barra Pastor Radai, e eu coloquei lá esses dias o seguinte: nós temos não só os cristãos, né, nós temos, mas principalmente as pessoas mais ligadas à espiritualidade, elas têm uma mania de demonizar aquilo que eles não conhecem, né? Não, isso é do diabo, isso não é de Deus e tal, por aí vai, Uhum. né? Tudo E é culpa do então diabo. tudo é culpa do diabo, então Deus quis assim, e por aí vai. As pessoas vão se eximindo da sua própria responsabilidade, né? E não é assim que as coisas funcionam. E quando eu comecei a estudar, eu comecei com PNL, eu comecei a fazer um practitioner em PNL e entrei nesse mundo de desenvolvimento. Primeiro eu comecei a fazer um curso de marketing digital e eu vi que eu precisava me aprimorar mais nessa questão da terapia, que eu já atendi algumas pessoas. Eu fiz o PNL, depois fiz o Life, o LPC, Life Professional Coach. Fui fazendo os cursos, especializando, estudando neurociência, estudando um pouco. E aí eu comecei a ver o seguinte, que, moço, tá tudo na Bíblia. Essas coisas já tá tudo na Bíblia há séculos, né? Eu gosto muito do Diego, né? Ele que fez o treinamento com a gente. Então, assim, as coisas já estavam lá, de uma forma diferente, mas já estavam lá. E não existe conhecimento que não venha de Deus. Deus não tem concorrência, Fábio. Deus não tem concorrência. Não existe É. conhecimento nesse mundo que ultrapasse o conhecimento de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Então, não tem como. Eu já fui chamado de herege, né? Fui chamado de algumas coisas por pessoas do próprio meio evangélico, do próprio meio cristão. Que negócio é esse? Você está fazendo batismo no fogo, isso é festa de São João. Eu não preciso andar em caco de vidro, não precisa disso, não. Alguém da minha cidade que falou que eu estou É sendo uma um pastor do seita. anticristo. Estou sendo um pastor do anticristo, botando o povo para fazer umas coisas dessas. É normal, né? É normal. Porque, assim, por falta de conhecimento, a ignorância, ela gera isso, né? Então, Uhum. e aí quando você olha, e tá tudo lá dentro da palavra, né? Eu falo, olha, gente, em primeiro lugar, olha para minha vida. Eu não nasci ontem no evangelho, não. Eu estudo Bíblia desde que eu me entendo por gente. Fui nascido e criado dentro da igreja. Nunca, como o pessoal diz, nunca desviei. Sempre estudei, gosto de estudar, estudo até hoje, né? Então, assim, o que fez o pessoal daqui da minha cidade, da minha igreja, abraçar a causa, eles são muito fera. A galera aqui é muito top. Que eles confiam muito na gente, veem. São 10 anos que eu estou aqui, eles conhecem a minha vida, conhecem a minha história. Então, assim, então muita gente falou, pastor, na hora que eu vi o senhor passando aquele fogo ali, então pra mim eu passo mesmo. E foi tão engraçado que na hora de testar, eu passei pra mostrar pro pessoal que eles poderiam passar. Na hora que eu olhei pra trás, tinha um filhão de um monte de gente, ai, passou, yes, passou perto de mim, eu olhei, eu falei, não, espera, é um de cada vez, o povo tava lá. Então, por causa dessa confiança, então o que eu fiz? No treinamento, eu tenho uma apostila de 64 páginas, e eu coloquei os textos bíblicos de tudo que a gente faz, está lá. E então, assim, trazer esse mundo, essas dinâmicas de alto impacto para dentro do universo cristão, é simplesmente, no meu caso aqui, né, com o pessoal que já está comigo há muito tempo, há uns 10 anos, né, já confio no trabalho da gente, foi muito bom.
e tem sido impactante na vida deles. Agora, eu estou divulgando, nós vamos ter o treinamento aí no... os meninos estão rindo aí, ó. O pessoal passou, tá aí, ó, saudade daquele dia, um abraço, Maíra. Então, assim, eu coloquei as bases bíblicas todas na apostila e eu trouxe esse negócio para todos esses treinamentos, perdão, como eu posso dizer, essas dinâmicas, né? E deu uma roupagem do desenvolvimento humano mesmo. Porque, outra coisa, eu converso demais, mas vamos lá. Uma coisa muito interessante é que as pessoas querem espiritualizar demais e esquecem de cuidar das emoções, esquecem de cuidar do próprio corpo. E eu falo o seguinte, lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ele nos comprou nas 3 áreas. Cuidar do espírito, da parte espiritual, é um culto a Deus. Cuidar das suas emoções, da sua alma, também tem que estar íntegro e irrepreensível, é um culto a Deus. E cuidar do seu corpo também é um culto a Deus. Você não vai cultuar o seu corpo, mas cuidar bem de todas as áreas da sua vida. Entendeu? De todas as áreas da sua vida. Isso é oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, isso é oferecer um culto a Deus. Agora não, a pessoa fala, não, esse negócio é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Falo, não é, o diabo ele quer acabar com todas as pessoas, e Deus ele quer construir. Então, tudo aquilo que faz parte da sua construção, tudo aquilo que faz parte da sua reconstrução, tudo aquilo que faz parte de você tornar uma pessoa melhor, você vai estar se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Né? Vai estar se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Essa transformação que tem na nossa vida, é isso que ele veio fazer. É isso que ele veio fazer. E não botar uma tapa aqui, ó, e mostrar que religião é só aquilo que o líder, o pastor, o fulano de tal fala, de maneira nenhuma. Jesus quis vir nos libertar. E se o Filho vos libertar, João 14, verdadeiramente sereis livres. Verdade. E eu ouvi um pastor uma vez, Jonathan, disse o seguinte, ele prega a teoria da prosperidade, né? Mas ele diz assim, uma coisa que eu concordo, não tem como a gente crer num Deus tão grande e viver uma vida miserável. E eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, porque as pessoas estão assim, na religiosidade, e não cuida daqui, não cuida do corpo. Né? E eu acho que isso é uma barreira que eles criam, e o Deus é tão grande, ele quer tanta coisa boa para nós, que eu acho que essa barreira tem que ser quebrada. E eu acho que, nesse sentido, você está quebrando essa barreira aí. E as pessoas que têm a mente aberta, eu acho que está conquistando coisas extraordinárias, né, depois disso. Não, com certeza. Estão conquistando. Sentido? Totalmente. Faz sentido, sim, totalmente. Porque, igual eu falei no início, por mais que haja uma resistência, né? Mas por outro lado também há uma libertação na mente de muita gente. Em primeiro lugar, porque as pessoas já falam, poxa vida, né? Dá aquela mesma admiração, o pessoal fala, mas um pastor mexendo com isso, fazendo isso, né? Segundo lugar, muita gente sabe que está na Bíblia, só que, como que eu posso dizer? As pessoas, eu fico pensando assim, o que nós fizemos? O que nós, que somos igreja, o que nós fizemos com o nome de Deus? Por que as pessoas têm mais medo de Deus do que querem se aproximar dele? Por que nós colocamos essa... Nós viramos os fariseus da época de Jesus, né? Jesus falou para os fariseus, raça de víboras, vocês não entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem, vocês ficam na porta, né? E não movem uma palha. E nós como igreja, quando eu digo nós, a igreja de modo em geral, porque infelizmente as pessoas só veem, Fábio, elas só veem as igrejas que às vezes estão na mídia, só veem a questão, né, daqueles que estão mais, daqueles que compraram, né, os direitos de aparecer. Graças a Deus, hoje através do YouTube, da internet, tem uma abertura muito grande. Em contrapartida também é grande até demais, porque o que tem de neguinho falando besteira em nome de Deus nessa internet não é moleza, não é brincadeira. Verdade. Aí assim, eu tava falando, o diabo, eu acho que você não consegue te puxar, ele empurra. Então, algumas pessoas saem fazendo muita besteira falando também em nome de Deus. Mas, existem muitas pessoas sérias, existem muitos
muitas pessoas que realmente estão dispostas a ajudar pessoas a crescerem na vida, a desenvolver. Né? Nunca um evangelho que vai prender, que vai cativar, deixar as pessoas cativas na questão do conhecimento, da sabedoria verdadeira. Mas aquilo que vai libertar e vai fazer a pessoa dar o melhor de si, viver o melhor de si. Massa. Jonathan, antes de eu fazer outra pergunta aí, baseado na palavra de Deus, a importância, né, de se construir uma história, fazendo essa aliança com Deus. Fala mais um pouco aí da sua história aí, como foi essa trajetória aí de pastor, você tem sua igreja, o tratamento terapêutico que você atende seus clientes, os treinamentos. Fala aí mais um pouco da sua história. Ah, que bom. Bom, igual eu falei, embora eu tenha nascido numa família evangélica, uma família cristã, meu avô foi pastor, só que assim, o pessoal falava que um dia eu ia ser pastor e tal, eu falava não, porque assim, meu avô, ele trabalhou com missionários, com missões muito tempo, e eu vi ele sofrendo muito. Assim, os verdadeiros pastores, sabe, os verdadeiros líderes que têm um coração voltado para a obra e voltado realmente para o reino de Deus, eles realmente, às vezes, eles não são vistos, eles não são lembrados, não são, às vezes, reconhecidos, né? Isso mudou muito de uns 20 anos para cá, graças a Deus. Mas ele sofreu muito, né? Eu lembro que eu fui criado pelos meus avós até 5 anos de idade. Então, eu morava em salinha, no fundo de igrejas, e eu lembro que a salinha da escola dominical era em cima das nossas camas, o pessoal não tinha liberdade, entre outras coisas, né? O pessoal aí da terapia pastoral tá falando aí, um abraço. E aí, assim... Então, assim, aí eu olhava aquilo ali, eu falava, Deus me livre, mexer com gente, né? Tem um tio meu que fala o seguinte, rapaz, eu ia passar as férias na casa dele, e ele, na fazenda onde ele trabalhava, e ele mexia com gado, botava nós para trabalhar lá, para roçar, mas eu gostava demais. Ele falava, moço, eu prefiro mexer com essas 300 cabeças de vaca aqui, ó, do que mexer com gente. E realmente, é melhor você mexer com gado do que mexer com gente, pelo menos você dá um grito, o gado tudo vem, e por aí vai. Mas aí, eu fui, de certa forma, eu acho que quando Deus tem um plano, quando Deus tem um plano na vida da gente, ele vai a história de Jonas, né? Ele vai afunilando a coisa, vai afunilando, até a gente cumprir o propósito dele. E aí as coisas foram afunilando na minha vida, até que eu falei, tá bom, chega, eu aceito, eu vou nessa. E fui realmente, mas eu fui para um seminário, eu fui estudei teologia 5 anos, e na época o meu pastor faleceu agora, semana passada, aquele dia eu falei para você, né, que ele havia falecido, eu estava lá no sepultamento dele. Ele me apoiou muito na época, ele falou, tem que ir mesmo, me apoiou, me ajudou muito, pastor Guilherme. E eu já era envolvido com muitas coisas da igreja, inclusive eu era líder de uma equipe de música, e a gente tocava, ia gravar o CD, estava planejando ainda, né, na época. Hoje em dia, muita gente grava, é muito mais fácil gravar. Isso há 2002, 2003 não era tão fácil assim, né? Mas foi muito legal. Mas depois eu descobri que realmente havia esse chamado já para o pastorado, né? Então, eu casei, graças a Deus. Achei que eu não ia casar nunca, porque era feio demais, mas Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa. E aí casei. Eu vou falar, rapaz, como é que você é feio desse jeito, casou com uma mulher bonita dessa? Eu falei, porque eu orei muito, ela orou pouco. Aí, só lamento para ela, orei mais do que ela, casei. Aí, nós fomos, então, entrar no ministério. Foi algo muito desafiador. Eu comecei a pastorear com 27 anos, né? E como eu queria, quando eu era mais novo, eu queria fazer psicologia. Eu sempre fui apaixonado em psicologia. Na década de 90 eu falava que ia fazer psicologia. As pessoas falavam, não, você vai mexer com doido, você é doido fazer esse negócio e tal. E a gente não tinha condições na época, né? Era bem complicado. Então, assim... E foi muito legal, porque eu sempre me envolvi com esse negócio de ouvir pessoas, conhecer os problemas das pessoas. E na faculdade, na época, lá tem 1 ano e meio de psicologia, né? A gente trabalha muito essa questão, feedback, e uma professora psicóloga muito boa lá. Inclusive, o reitor de psicologia da PUC, que é da Universidade Católica de Goiás, ele era um pastor da Batista na época, ele dava aula pra gente. Então, um cara fenomenal.
E eu fui apaixonando, fazendo alguns trabalhos, fazendo alguns cursos paralelos de aconselhamento. E aí hoje eu atendo muito mais pessoas com viés não apenas psicológico, mas eu trabalho a questão da QS, que é a terceira inteligência, e vai ser considerada a inteligência das inteligências, que é a inteligência espiritual. Hoje nós temos aí a QE, que é a inteligência emocional, né? Mas daqui uns dias eu acredito assim, que a inteligência espiritual ela vai sobrepor, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós estamos evoluindo para isso aí. Eu tenho estudado isso bastante, tenho feito alguns cursos, e eu tenho colocado alinhado essa questão da teologia, da parte espiritual, com o desenvolvimento humano na parte emocional, certo? E ajudando também essa parte de você fazer um exercício, trabalhar. Rapaz, tem dia lá no meio da pregação, no final da pregação, eu falo, pega um folha de papel, o pessoal da minha igreja, eles têm um informativo, eles escrevem, anotam as pregações, tudo e tal. Fala, escreve a tarefa aí para essa semana, pega a tarefa, anota no papel, você vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, as palavras que a gente dá são bem práticas, entendeu? Não fica aquela coisa de que Moisés abriu o mar por causa daquilo, aquele negócio. Não, pelo amor de Deus, isso já está escrito na Bíblia. É o que você pode tirar através daquilo ali. Então, eu coloco lá, né? Faz uma tarefa aí, essa semana você vai fazer isso, isso e isso. Né? Então, a gente procura fazer a coisa prática. Alinhou a inteligência espiritual com desenvolvimento humano, né? Esse treinamento comportamental que tem ajudado muito. E, cara, como eu disse, já está tudo na Bíblia, é só você saber fazer uma releitura, né? Verdade. Minha esposa sempre diz que ela fala assim: a Bíblia é autossuficiente. Tá tudo lá. Ela falou aí nesse instante, ela disse: eu sempre digo, tá tudo lá. Né? Autossuficiente. Exatamente. Se tem um poeta, eu esqueci o nome dele agora, um grande escritor, que fala o seguinte: se a Bíblia ela for colocada. Deixa eu ver se eu acho uma Bíblia aqui. Estou no quarto, vou pegar uma Bíblia aqui. Se a Bíblia ela for colocada embaixo dos livros, ela é a base de todo o conhecimento. Se a Bíblia ela for colocada no meio dos livros, ela preenche todo o conhecimento. E se a Bíblia for colocada em cima dos livros, ela é a suma, ou súmula, ou o resumo de todo o conhecimento. Então, eu achei muito interessante, tem um poeta que fala sobre as escrituras sagradas, e ela realmente é. Agora, é lógico que, assim como as pessoas podem pegar partes da Bíblia para fazer heresia, a gente fala muito isso dentro da teologia, um texto fora do contexto é pretexto, ou para montar suas doutrinas próprias, doutrinas de homens, né? E aí eu fico pensando o seguinte: as pessoas distorceram, né? Distorceram muito o que está na Bíblia. E por não conhecer a própria Bíblia, que já está escrito lá, vocês erram não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as pessoas, por não conhecer a Bíblia, elas acabam se deixando levar por falsos profetas. Verdade. Aqueles que tiram aquela parte que é conveniente para mim, eu tiro e vou propagar para as pessoas, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Conhecimento é poder, né, Fábio? Conhecimento é poder. E eu costumo dizer aqui na igreja o seguinte: existem duas formas para você usar o conhecimento. Ou você usa o conhecimento para libertar, ou você usa o conhecimento para dominar. Então, as pessoas que têm um conhecimento da palavra, muitos, não estou dizendo todos, muitos, querem usar para dominar as pessoas, e não para libertar as pessoas. Verdade. É interessante sua história, que os caminhos, né, os caminhos que Deus preparou foram construídos para você chegar onde você chegou, né? Você fez um curso de psicologia, começou a atender uma pessoa ali, outra aqui, e aquilo você foi pegando gosto, né, pela coisa. O Radai, é interessante, eu falo com minha esposa que desde pequeno eu tenho uma espiritualidade muito forte e sempre neguei isso, né? Já fui para a igreja católica, igreja adventista, igreja universal, espiritismo, frequentava centro espírita, mas só para escutar mesmo
a pregação. Então eu sempre estava ligado nisso e assim, eu nunca tive muito interesse em estar. E as pessoas às vezes perguntam se eu sou pastor. Sabia? Oh! Sério? E aí, como eu te contei. As pessoas às vezes perguntam, você é pastor? Não, gente, não sou. Mas essa minha trajetória nessas igrejas, eu aprendi muita coisa. Aprendi porque eu ia lá, quando eu entrei, eu já fui da Universal, fiquei uns 2, 3 anos, eu acho, né? Mas eu fui atrás de conhecer a palavra de Deus. O que acontecia lá, as coisas extras, né? Aquela coisa que eu não concordo muito, eu anulava. Então, eu criava uma boa conexão com Deus no momento que eu estava lá. Entendeu? Então, assim, eu sempre... Aí entrar na igreja, sair da igreja, entrar na igreja, sair da igreja, entrar na igreja, sair da igreja. E nunca segui. E aí a vida só dando porrada, e parecia que eu te disse isso lá na formação. Esse é o momento certo de eu entregar a minha vida para Deus. Não sei se você lembra. Nossa, lembro. Uma das maiores experiências da minha vida. Eu estou falando isso porque eu tenho uma pergunta para a minha esposa falando aí, ó. Eu estou falando isso porque as coisas foram acontecendo e eu fui me sentindo tão sufocado, tão preso, que é tipo assim, Deus dizendo assim, você só tem a mim. Eu fiquei totalmente dependente de Deus. Porque eu disse assim, ou eu tiro a minha vida, pensando metaforicamente, ou eu tiro a minha vida, ou eu vou para o caminho que Deus está querendo para mim. E aí eu encontrei você lá na formação. Passaram-se 3 dias, 4 dias, eu acho que no 4º, 5º dia foi que aconteceu lá o nosso batismo, né? Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Porque na Bíblia diz amar a Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. E aí a pergunta é, por que esse amar a ti mesmo, está faltando mais pessoas para que possa construir uma história como eu demorei para começar a construir a minha? Moço, que pergunta. Esse negócio é muito top. Porque é o seguinte, meu querido, nós somos ensinados como que eu posso dizer? A ter uma vida de sacrifícios, né? E a viver uma vida de sacrifício. Só que esse sacrifício que nós fomos ensinados é o sacrifício da ordem franciscana, que é aquele negócio que eu vou me abster de tudo e só em prol do outro. É uma Madre Teresa, que eu vou viver na miséria para fazer para o outro. E eu quero viver, né? Ou seja, eu tenho que sofrer bastante para que o outro venha sobressair. Então é cultura, essa cultura foi implementada. Eu costumo chamar isso aqui de teologia popular. O que é teologia popular? Aquele negócio que todo mundo diz que está na Bíblia, e aí todo mundo acha que está na Bíblia, mas nunca teve lá na Bíblia. Tipo assim, faz a tua parte que eu te ajudarei, e por aí vai, né? E várias coisas que falam na Bíblia que nem compensa ficar falando aqui. Que as pessoas acham que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Então, da mesma forma, é o seguinte, as pessoas ignoram o a ti mesmo. Uma das frases que eu tenho aí nas minhas redes sociais é: ame-se o suficiente até não ter problemas ou dificuldade para amar o próximo. Então as pessoas não conseguem amar o próximo porque elas não conseguem se amar. Não conseguem se amar. Se você fizer uma pergunta aí, Fábio, para umas 20 a 30 pessoas, andar na rua e fazer uma pergunta assim: qual é o seu propósito de vida? De 0 a 10, que nota você dá a você mesmo? Né? Você já falou, eu te amo hoje para você? E essas coisas básicas assim, as pessoas não foram treinadas para isso.
nós somos treinados a vida inteira para viver em prol do outro, né? E a gente ignora isso. Tem algo muito interessante que diz o seguinte: Jesus, nós vimos Jesus ali com 12 anos, depois ele some novamente dos evangelhos e volta com 30 anos praticamente para começar o seu ministério. 30 anos era a idade que é a maioridade ali que o levita começava, e ficava praticamente dos 30 aos 50 anos, né, trabalhando. O levita começava nessa idade, né? Então, e a maioridade na época também de um primogênito, de pessoa, naquela época. E aí, tem gente que fala, mas onde Jesus andou até os 30 anos de idade? Eu falei, uai, cuidando da vida dele, né? Ele estava cuidando de si mesmo. Ele estava cuidando da vida dele, mas depois queria cuidar dos outros. E por que você não cuida da sua? Né? Vai amar a si mesmo, vai se... Tem gente que fala, ai, pastor, eu vim aqui te trazer. Eu atendo as pessoas lá, eu não atendo só na terapia, eu aconselho os irmãos da igreja, outras pessoas. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que é espírita, né? Começou a terapia hoje. Ah, é porque eu vou no centro espírita, assim, e tal. Eu falei, não tem problema. Né? Aqui não é o culto, eu atendo dentro da igreja porque nós não temos uma salinha separada ainda lá. Tem outra salinha lá, mas é muito quente. Aí a gente fica lá dentro da igreja, a porta aberta e tal. Eu falei, não tem problema você ir no centro espírita. Você está aqui para tratar as suas emoções. Eu fui conversando com ela e tal. Mas aí, assim, para cuidar da sua vida, do seu emocional aí dentro de você. Então, o que Jesus estava fazendo nesse período todo? Estava cuidando. Então, nós temos que cuidar da nossa vida. Aí tem gente que fala, nossa, como é que você aguenta? Eu vim trazer problema para o senhor, pastor. Eu vim trazer aqui. Eu falei, não, você veio conversar sobre o seu problema. Você vai levar ele de volta para você. Eu não vou ficar com ele para mim, não. Eu vou só te ajudar. Nós vamos ajudar você para resolver. Né? Eu não vou pegar seus problemas para mim. Né? Porque eu já tenho problemas demais da conta. Então, eu estou buscando resolver os meus e nós vamos estar juntos. Isso ajuda muito, sabe? Primeiro, ajuda. Tem gente que fala, ai, eu tenho que carregar minha família nas costas, eu não aguento carregar essa empresa nas costas, eu não aguento carregar nada nas costas. Está carregando porque quer. Está carregando porque quer. A Bíblia diz que Cristo levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades. Isaías 53 fala que ele ia fazer isso por nós, e ele fez. Então, Mateus 11, 28 em diante fala, olha, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, pega o fardo de Jesus e entrega o seu para ele. E as pessoas não fazem isso, sabe por quê? Porque é bonito, Fábio, é heróico você falar, nossa, eu aguento tudo nas minhas costas, nossa, eu faço isso, tal, tal, tal. Mas isso aí, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente vê que isso aí não vou dizer que é burrice, porque, já falei, é burrice, mas assim, isso não é nada inteligente, não é inteligente emocionalmente falando. Massa. E você vê muita gente, né, Jonathan, entra e sai da igreja, né? Fica naquele... Eu fiquei nesse perrengue, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E, na verdade, nós somos igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é o templo que é a igreja, que a gente é. A gente é o templo, né? Estou errado? De jeito nenhum. Nós estamos no lockdown, né? Tá tudo fechado aqui. Acabou de ter uma reunião na prefeitura ali, e tem uma irmã da igreja, ela trabalha na área da saúde, ela estava lá, ela falou, olha, pastor, liberaram tudo, menos as igrejas. Eu falei, não tem problema. É bom que a gente fique aprendendo a ser crente dentro de casa, né? Porque a maioria dos cristãos fala o seguinte, gente do céu, o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa, misericórdia. As pessoas falam muito isso, né? Mas por quê? Porque lá dentro da sua casa as pessoas conhecem os seus defeitos, conhecem aquelas coisas que você não... O Dr. William Douglas, ele é um juiz federal, ele é um pregador da palavra também. Ele fala o seguinte, você acha que minha versão editada é essa aqui? Eu vou editar, vim aqui e editei minha versão. Agora ele fala, minha esposa que aguenta minha versão sem ser editada lá dentro de casa. Então, assim, nós editamos uma versão, nós queremos editar, principalmente dentro da igreja. Por que as pessoas falam que existe muita hipocrisia dentro das igrejas? Não é que existe hipocrisia dentro das igrejas, é porque existem muitos cristãos hipócritas, né? Que eles põem um terno, uma gravata, ou faz uma chapinha no cabelo lá, e por aí vai. A pessoa chega lá toda, né? E tipo assim, tapinha nas costas, é um paz do Senhor, é um glória a Deus, um aleluia, mas por dentro, moço do céu, tá tudo lascado. Né? Infelizmente. E aí acontece esse negócio, essa hipocrisia aí, né? Mas aí essa versão editada, essa versão que ninguém conhece, é lá dentro de casa. Então o que eu acredito? Eu coloquei um vídeo assim que tudo isso começou, eu fui orar. Senhor,
Por que que tá, o que está acontecendo? E algo que Deus colocou no meu coração, que estava cansado. Né? Ele me deu o texto lá de Jeremias: eu estou cansado dos vossos ajuntamentos solenes. Né? Esse povo me busca só com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E por aí vai, sabe, Fábio? E eu acredito que foi isso que Deus fez. Então esse negócio de fechar a igreja, é bom que nós vamos aprender ou reaprender a ser cristão dentro da igreja. Algo que você falou muito Exatamente. interessante aí, de conhecimento da palavra. Então, nós temos um trabalho de discipulado. Né? O que é esse discipulado? A gente estuda a Bíblia, faz discipulado de 1 a 1. Eu faço isso desde os 14 anos de idade. Eu já discipulei mais de 120 pessoas pessoalmente, só eu mesmo, ao longo de uns 20 anos. Já tem uns 8 anos que eu não discipulo mais ninguém pessoalmente. Hoje eu treino discipuladores. E aí, assim, estuda a palavra, estuda a palavra. A pessoa, para entrar na nossa igreja, para ela firmar, nossa, é difícil demais da conta. Não é para qualquer um. Eu falo aqui mesmo, eu falo, gente, porque assim, nossa igreja tem umas paredes pretas, tem luzinha, tem máquina de fumaça, nós pula, nós grita. Tem gente que chama nós de boate, chama um monte de coisa, né? Aí você, nossa, aquela igreja é muito boa, é muito liberal, vamos para lá. Aí o pessoal fica lá e fala assim, entra lá para você ver. Por quê? Porque você tem que aprender a palavra, cara, entendeu? A pessoa quer Claro. batizar, você fala, não, não vai batizar não. Por que você vai batizar? Vamos aprender, vamos conhecer a palavra e tal. Aí, assim, aí tem que ser, você tem que fazer um curso e estudar a Bíblia, fazer o discipulado. Porque, Fábio, você que está me escutando, todo mundo que está me escutando aí, a maneira melhor que nós podemos nos parecer com Jesus não é andando sobre águas, sobre as águas, não é fazendo milagres, né, nem multiplicando os pães. A maneira mais exata de você se parecer com Cristo é fazendo discípulos, é se relacionando com pessoas. Sabe por quê, Fábio, que as pessoas... isso deveria sim ter em todas as igrejas. Né? Infelizmente, as igrejas viraram muita coisa, né? Mas não fazem o discipulado. Sabe por que as pessoas acham que você se parece com um pastor? É porque você se preocupa com vidas. É porque você se preocupa em mudar realmente a alma das pessoas. E as pessoas estão Está na carentes disso. essência. Está na essência, Está na minha entendeu? E as essência. pessoas estão carentes disso, Fábio, carentes disso. E Deus usa. Deus usa você, Deus usa eu, Deus usa o André, usa a Camila, usa as pessoas que Ele quer, Uhum. entendeu? Cada louco no seu lugar, cara. E Ele vai usar. E usou você para me ajudar no meu batizado. Olhe, Tá sobre bom. isso, eu estava falando sobre que nós somos igreja. Eu me Isso. batizei na Universal, porque na Universal é assim, quem quiser entregar a vida a Jesus, vem aqui na frente e vai lá na piscina, se batiza, beijo e tchau. Me Uhum. batizei, aí fiz o discipulado em Fortaleza, na igreja Assembleia de Deus Canaã, pastor Jessé Góes. Aí fiz o discipulado, e aí, no final, ela faz a entrevista para saber se você está realmente preparado para o Que... batismo. E eu não estava preparado. E lá, no nosso treinamento, do nada, né, do nada é modo de falar, né? Do nada, Do nada. pastor Jonathan Haddad está lá fazendo o treinamento e vem a luz divina e diz: esse homem aí tem que te batizar. E aí foi sem público, sem holofotes, e ali criou uma conexão muito forte, muito forte. Até hoje eu lembro todos os dias daquilo ali. Foi muito forte, foi muito bonito. Foi Então, maravilhoso. assim, tá no plano dele, pô. É lógico. Jonathan, me diz uma coisa. Para a gente finalizar, tá aqui, eu faço geralmente 1 hora de live, né? O papo tá bom. Qual conselho você daria para as pessoas usarem mais a fé para poder encontrar um caminho, para poder começar a construir uma história? Porque qual é o sentido da minha live? Que as pessoas tenham uma vida com mais sentido. Através das histórias, elas se conectam e começam a criar uma jornada com a vida mais feliz, mais assertiva. E aí, qual conselho que você dá para utilizar a fé
para fazer essa aliança com Deus e seguir um caminho mais assertivo, mais feliz, sabendo passar esses obstáculos que estamos enfrentando na vida hoje em dia, né? Que muita gente está ficando no meio do caminho. E eu estava dizendo à minha esposa assim, tem gente que está morrendo e não está nem tendo tempo de pedir perdão dos pecados e ser salvo. Não sei se faz sentido para você isso. Mas eu estava falando com ela, tem gente que está morrendo, os parentes não estão nem perto. Quando a pessoa sabe, só sabe que morreu. Então, é um momento da gente refletir, da gente renovar a fé, da gente renovar a nossa vida e encontrar mais sentido, dar mais sentido para a vida e valorizar mais a vida, o nosso familiar, nossos pais, os nossos, né? A gente que trabalha mudando, transformando pessoas, ajudando mais pessoas a encontrar esse sentido. Eu queria que você desse um conselho aí para essas pessoas. Obrigado, galera, pelo carinho aí. Tem um monte de gente aí falando. É o seguinte, Fábio, eu tenho... Como que eu posso dizer? Para mim também foi uma coisa muito nova, estar ali no treinamento. Conhecer pessoas de várias... é um mundo diferente, né? Daquilo que as pessoas estão acostumadas. Daquilo que às vezes eu falo, gente, a nossa cidade é pequena, tem gente que vive desse jeito assim, ó. Existe um mundo aí fora, né? Existe uma coisa muito além do que as pessoas estão acostumadas. Isso é em todo lugar. A gente se acostuma a uma rotina, a um hábito, fica só ali. E quando eu fui para o treinamento, eu fiquei muito surpreendido. Primeiramente, eu fiquei surpreendido. Eu falei para a Ju na época, falei, olha, não fala para ninguém que eu sou pastor, tá? Eu quero chegar lá como uma pessoa comum, embora eu saiba que ser pastor é uma pessoa comum, mas nem todo mundo vê assim. E aí, para eu poder ter acesso às pessoas primeiro, né, para depois eu saber qual que é. Ninguém chega falando, eu sou um engenheiro, eu sou um gerente, eu sou isso. Não. Mas o pastor tem esse estigma, né? Então, assim, Fábio, algo que me preocupa muito, eu estou escrevendo um livro, provavelmente vai ser um livreto, não vai ser um livro. O que te contaram sobre mim? O tema. Eu estou tentando fazer de uma forma... como se fosse uma defesa do Evangelho, uma apresentação do Evangelho para as pessoas que têm receio de Deus. Por quê? Porque nesse meio que nós estamos, de treinamento comportamental, existem muitas técnicas, sabe? E as pessoas falam muito de propósitos, e as pessoas falam muito o seguinte, da sua parte espiritual, mas não, toda vez, Fábio, toda vez que alguém fala... eu vejo isso em todo lugar. E é normal, principalmente para quem está dentro do mundo dos treinamentos. Tem que saber seu propósito, sua área espiritual, mas não tem nada a ver com a religião. Sua área espiritual, toda vez. Mas depois nós falar da área espiritual, mas não tem nada a ver com a religião. Sua área espiritual, mas não tem nada a ver com a religião. Por quê? Porque dizem, e tem um ditado popular que religião, futebol e política, não sei o que, não se discute. Cada um tem a sua. Tudo bem. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu partido, cada um tem o seu time. Tudo bem. Mas isso aqui não se trata de uma escolha, de uma preferência. Porque nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Quer dizer, nós só temos duas escolhas. Ou a Bíblia diz, olha, só existe um caminho que leva a Deus. Esse caminho é Cristo. Agora, se a pessoa tem raiva, tem ódio, tem repulsa da forma como Cristo foi apresentado para ela, talvez a pessoa que chegou apresentando não era um verdadeiro emissário de Cristo, não era um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo, né? Não era. E aí a pessoa acabou ficando com raiva de Deus porque alguém não soube representá-lo ou não saiu falando em nome de Deus e não deixou a mensagem verdadeira do Evangelho. A mensagem verdadeira do Evangelho fala sim sobre o pecado, fala sobre arrependimento, mas também fala sobre o perdão e sobre o amor, sabe? E assim, o que me preocupa muito é as pessoas hoje estão buscando muito a espiritualidade, né? Eu falei sobre isso esses dias na igreja, e estão se tornando espiritualistas, né? São praticantes de algum tipo de espiritualidade, não interessa qual é a religião que ela está buscando isso. Tem muita gente praticando espiritualidade dentro da igreja,
né, dentro da igreja. É um espiritualista, mas não é espiritual. Só porque ele acha que é batizado, porque toma ceia, porque entrega dízimo, oferta, porque vai lá, mas sinceramente nunca teve uma experiência com Deus. Segue os ritos. Isso também é ser espiritualista. E ser espiritual é nascer de novo. Esse livro aqui, ele é tremendo. Você que está seguindo isso, se quiser um PDF dele, eu mando para você, eu vou te mandar ele depois. Eu te dei um desse aqui ou foi do outro? Eu não lembro. Aí eu vou mandar um para você, um físico para você. E aí é o seguinte, fala sobre essas etapas. Porque, olha, Deus é real, Jesus Cristo é real, Ele veio para morrer por mim e por você. Isso é real. Não interessa quem está falando isso, certo? A igreja A, a igreja B, não interessa se é a Assembleia de Deus, se é a Universal, se é a Presbiteriana Renovada, que é a igreja a qual eu faço parte, a Batista, não interessa quem está falando isso. Só que Jesus, ele é real. E ele está acima de qualquer placa, nome de igreja. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E aquele que não entregou a sua vida para ele não pode viver a eternidade com ele. E isso tem me preocupado, sabe por quê? Porque as pessoas podem buscar física quântica, podem buscar os movimentos, as leis universais, os movimentos interplanetários. A pessoa pode fazer o tanto de meditação que for, ela pode desenvolver sua espiritualidade, ela pode descobrir o seu propósito. Tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, nós temos que fazer isso também. Só que se não entregar a vida para Jesus, se não tiver a sua experiência pessoal com Cristo, igual você teve a sua experiência pessoal com Cristo, né? E você não precisa sair falando aos quatro cantos. Jesus, não sei o que lá tal. Não, porque você prega com a vida. As pessoas te perguntam se você é pastor, ou se perguntam por quê? Porque você não prega simplesmente com palavras. Você prega com a vida, você prega com a transformação. E é isso que o mundo precisa, Fábio. Entendeu? É disso que o mundo precisa. Mas Jesus Cristo, sim, ele é real. Não importa como foi que as pessoas ficaram sabendo. Porque se a pessoa tiver realmente um interesse em se conectar com Deus, pode clamar por Ele onde você estiver, né? Que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Logicamente, nós sim precisamos de uma igreja, nós somos a igreja, nós temos que estar ligados a uma igreja, né? Existem muitas igrejas sérias, existem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus que têm feito a coisa de uma maneira séria. E assim, é um lugar onde Deus vai tratar com cada um de nós, também dentro da igreja. Porque ali você tem que aprender a amar o próximo, você tem que aprender a ajudar e aprender a suportar e muitas coisas. Então, eu acho louvável isso que você está fazendo, né? É uma forma, sim, de você levar essa mensagem e tão importante, que é de transformar a vida das pessoas, construir esse sentido na vida das pessoas. O Bob Proctor, ele fala, eu ouço muito Bob Proctor, tem livros dele e tudo mais. Ele fala muito o seguinte: não tem como trabalhar o desenvolvimento pessoal de uma pessoa sem trabalhar a sua parte espiritual. Aí ele fala, eu não estou fazendo disso um discurso religioso, toda vez alguém tem que falar sobre isso, mas ele fala o seguinte: eu estou falando aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Então, hoje é provado por A mais B e pela ciência que existe uma mente superior, uma inteligência infinita, que cobre todas as coisas, que está acima de todas as coisas. E a Bíblia já fala isso. João 14 fala que, Efésios 3 diz que ele preenche tudo em todas as coisas. Então o éter, a substância amorfa que eles chamam, ou essa teia que preenche todas as coisas, eu acredito que é o Espírito Santo de Deus, é a inteligência superior, que é o próprio Deus. E ele preenche tudo, em todas as coisas. Atos 17, 27 fala que nele nós nos movemos e existimos. Então, se você se move e se existe nele, tudo é movido e tudo vai se conectando com ele. Então, é só fazer as pazes com Deus, né? Se entregar para ele. E ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente desenvolva. Mas aí eu não posso ficar rico. Pode sim, você pode ficar rico, você pode ter saúde, você pode ter o melhor dessa terra. Isaías 1,19 fala: se vocês quiserem e me obedecerem, vocês terão o melhor dessa terra. Deus fez, foi para a gente mesmo. Não precisa ficar com medo, não. Entendeu? Então eu entendo que é isso. A pessoa que está buscando essa espiritualidade não busca apenas um movimento espiritualista, mas seja espiritual. Jesus Cristo falou para um grande sábio chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, né? Você precisa nascer da água e do Espírito. Na verdade,
Essa água é um símbolo do Espírito Santo no hebraico. E Jesus estava conversando com Nicodemos, provavelmente em hebraico, não em grego, né? E aí ele fala água e espírito. O hebraico, a rima das palavras, ela não vem em rima, a poesia não se rima nas palavras, ela se rima no sentido das coisas. É a única língua no mundo que a rima vem com o sentido das coisas. Isso é tão maravilhoso por causa dos salmos, né? E assim, Jesus fala da água e do espírito, porque você tem que ter essa experiência com Deus. Não interessa o seu grau de espiritualidade, não interessa o seu grau de conhecimento. É igual você teve a sua experiência com Deus e quis completar isso descendo as águas. Então isso fica para todos vocês que estão nos ouvindo aqui, que vão assistir essa live depois, né? Esquece um pouco a questão do igrejismo, né? Que infelizmente esse modismo de igreja, de pastores que querem usurpar pessoas, que querem dominar pessoas, que querem enganar pessoas, que querem enricar às custas das pessoas. Não, para aí. Não é só assim. Existe outro lado da história, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela oportunidade que a gente tem de poder estar aqui compartilhando um pouco disso. Amém, Drica? Basta. Ô Jonathan, já estamos na reta final. Não sei se você sabe, mas ao final eu sempre presto uma homenagem aos meus convidados com palavras, né? Eu vi esse negócio lá na Sandy, lá, né? No Tony, né? Eu falei, o seu foi muito legal, porque me emocionou eu fazendo. Oh, meu Deus! Que consiga falar. Porque você. Esse é um coração grande do tamanho dele. Esse não é grande, gente. Aí fica com o coração dele. Eita, meu Deus! Rapaz, eu lembro que lá no hotel, quando eu falei, pastor, Jonathan, isso, e eu quero que você me batize. Rapaz, o cara se emocionou, chorou. Que prazer, que honra! Que isso, moço? E Tony também, Tony chorando. Moço, o Tony filmando e chorando lá. Filmando e chorando. Mas foi muito, muito legal, velho. Então eu queria Jonathan Hadai, o escolhido de Deus. O escolhido de Deus, homem justo, íntegro, amigo e de muita fé. Eu podia falar muitas qualidades sobre você aqui neste momento, mas eu quero aproveitar para te agradecer pela sua vida, pela vida da sua família e principalmente por Deus ter colocado você no meu caminho. Pois você tinha uma missão, me conduzir no último passo para chegar a Ele. Obrigado, meu amigo, por fazer parte da parte mais linda e mais importante da minha jornada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Muito obrigado. Ei, rapaz, que é isso? Eu fico muito honrado, Fábio. Eu que agradeço. Demais a conta. E eu tenho aquele vídeo lá, viu? Aquele vídeo lá do batismo. Não publiquei, ninguém viu. Como eu te disse, não queria holofote, não queria. Era uma coisa foi muito forte. É verdade. Tudo muito lindo. Olha o Marco Aurélio aí, ó. Ei, Marcão! Ei, cara, fazer uma live contigo, hein, cara? Jonathan, gratidão, meu amigo. Gratidão, muito obrigado. Tamo... Se precisar da gente, a gente se encontrar de novo, né, nesses treinamentos da vida. Você vir à Bahia de novo, eu tô aqui. Eu tô agora na Bahia, você sabe. Você tá em feira? E aí quando você... Não, eu moro em Camaçari, região metropolitana. Que top. Eu vou estar aí em setembro, não sei. Nós vamos estar aí. Eu vou estar aí. E aí espero a gente se encontrar de novo nesses treinamentos. Aí a gente dá um passeio aqui.
viu? Trazer você aqui na minha casa para fazer um almoço Será uma especial. Eita! Ó o Marcão aí, ó o Marcão, vamos fazer, hein, cara? Esse maranhense, gente boa. Vamos tirar um print aqui para registrar mais um momento especial com o meu amigo Jonathan Radai. Tirar um print Vou aqui. bater, hein? Vai lá. Pronto. Meu Aí, amigo, ó. muito obrigado. Foi um Um grande prazer abraço. estar aqui com você. Foi sensacional essa live, gostei muito. Eu me conecto muito com a palavra de Deus. Então, gratidão, gratidão. Gratidão, tamo junto. Um abraço para todo mundo aí, gente, que entrou. Valeu, Daniela, gente. Maia. Um grande abraço para todo mundo, gente. Deus abençoe. Valeu, amém. Tchau, tchau.